Diga assim: Senhor Jesus, eu te dou graças, porque o Senhor morreu para que eu possa ter o teu Espírito Santo vivendo em mim. E Ele, Senhor, é a tua mente. Então eu declaro: eu tenho a mente do cristão. E Pai, o meu coração é o depósito do meu tesouro. Tu és o meu tesouro. Eu te agradeço, Senhor. E nessa manhã, a tua palavra, Senhor, vai cair no meu coração e vai produzir fruto. Porque o meu coração é transformado pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui na série que nós estamos falando sobre avivamento, porque nós decidimos que esse ano é o ano do avivamento. Amém? Amém. Então nós estamos falando sobre avivamento. Quem lembra do último estudo? Nós fizemos no domingo passado. Avivamento e louvor. E nós dissemos que não existe avivamento sem louvor. Mas também não existe louvor sem avivamento. Louvor sem avivamento é pura cantoria. É coisa da carne. Amém? Mas não existe avivamento que não produza um louvor genuíno para Deus. Porque nós somos criados para a sua glória e para o louvor do seu nome. Amém? Outra coisa importante é que hoje nós estamos falando sobre avivamento e santidade. Hoje nós vamos falar sobre avivamento e santidade. Sabe, amados, a Bíblia diz que a Bíblia nos dá um mandamento de sermos santos. A Bíblia diz assim em Hebreus, que eu citei aí, capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, ou a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade ou a santificação, de acordo com esse texto, é como se ela fossem lentes especiais que devem como que ser formada de maneira permanente nos nossos olhos. E são essas lentes chamadas santidade que nos permitem ver a Deus. E a pergunta importante é essa: o que é santidade e como podemos tê-lo na nossa vida? Amados, nenhuma das ordens que nós encontramos na Bíblia foi dada sem a possibilidade de que ela possa acontecer na nossa vida. Se Jesus dá uma ordem, se Deus deu uma ordem, se está escrito na Bíblia: sede santos, porque eu sou santo, é porque é possível sermos santos. Ok? Agora presta atenção na segunda coisa importante que eu quero dizer sobre isso. Nenhuma das ordens que foi dada para você na Bíblia pode ser cumprida por você mesmo, pela carne, pelo teu desejo, pela tua própria vontade, pelo teu poder de decisão, pela carne. Ela tem que ser uma consequência do trabalho do Espírito Santo na sua vida, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E a tua decisão, a tua alma entra em ação. Mas a ação da sua alma não deve ser primeiro. A ação da sua alma deve acontecer porque o teu espírito trabalha com a tua alma. A coisa tem que sair lá de dentro do teu espírito e vir para a tua alma. Amém? E aí então você se posiciona, você posiciona a sua vontade, você posiciona a sua decisão. Agora há duas maneiras. O que acontece, e Paulo fala na carta aos Gálatas, ele diz assim, o apóstolo São Paulo falando, imagine, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que tendo começado no Espírito, estáis querendo aperfeiçoar-vos na carne? Vocês começaram no Espírito, e de repente, vocês pegaram os mandamentos de Deus, que são espirituais, e que a única maneira deles se cumprir na tua vida é por uma ação do Espírito, e vocês agora estão querendo fazer por vocês mesmos. Amados, é isso que acontece, é isso que gera, que quando acontece, gera um negócio chamado religiosidade. A santificação se torna só rituais humanos, se torna usos e costumes, se torna comportamento.
E aí Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então santidade não é comportamentalismo. Santidade é algo que é resultado de uma transformação interior, algo que vem do Espírito Santo e que começa a ditar para a tua alma o que ela vai fazer. E a tua alma vai responder aquilo que Deus quer que você faça. E aí você então começa no Espírito e continua no Espírito. Então, amados, muito do que hoje se chama santidade na igreja não tem nada a ver com santidade. Tem a ver com os usos e costumes, como as mulheres se vestem, como cortam o cabelo, ou como fazem isso, até mesmo os rituais, né? Como é que você ora. O que você acha que é mais santo? É orar andando de mão levantada, olhando para o céu, ou de joelho? Nenhuma das maneiras é mais santo. Nenhuma das maneiras. Você pode estar orando ali de joelho e não realmente estar falando com Deus. Pode ser uma coisa da carne, pode ser um ritual. E você pode também estar orando, olhando para o céu e andando, e isso ser só um ritual. Não é isso que faz com que a santidade seja real. O que faz com que a santidade seja real na minha vida é o Espírito Santo dentro de mim, no meu espírito, controlando as coisas, me motivando, me levando a fazer coisas, de tal maneira que aquilo que você faz não é um ato simplesmente da tua mente, não é uma decisão mental simplesmente, é uma resposta que a sua mente deu para um estímulo do Espírito. Isso é andar no Espírito. Isso é andar no Espírito. Aí você diz: pastor, mas como é que isso acontece na prática? Deixa eu te dizer. Já aconteceu com você, comigo acontece muito isso, que eu levanto de manhã, às vezes não estou nem pensando em nada, e vem aquela música na minha mente, de adoração. E aquele negócio fica simplesmente o dia inteiro na minha mente. Isso acontece muito comigo. Já aconteceu com você? Ou vem aquele texto da Bíblia, ou vem aquela lembrança na sua mente, e você fica então ali cantando aquele hino, quase que sem controle, quase que sem perceber, ou fica pensando aquelas coisas quase que sem você maquinar na sua cabeça. Isso é ser conduzido pelo Espírito. Amém? É o Espírito Santo tendo essa liberdade, é você vivendo no Espírito. Ok? Agora, existe a nossa parte na santificação. Porque se a Bíblia diz assim: seguir a santificação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir. Quando a Bíblia diz seguir, ela está usando um verbo. Todo verbo indica uma ação. E sabe, toda ação é minha ação. Agora, a diferença está quando a minha ação começou na minha mente, na minha carne, ou a minha ação começou no Espírito. Essa é a grande diferença. Grande diferença. Amém? Então hoje nós vamos começar vendo esse assunto da santidade. Nós vamos talvez gastar mais o próximo domingo vendo esse assunto, porque o assunto é bem abrangente. Nós escrevemos aí no nosso primeiro item que santidade é um atributo de Deus proclamado sem cessar. Atributo de Deus. Deixa eu falar com vocês sobre o que é um atributo de Deus. Um atributo de Deus é aquilo que Deus é em si mesmo. Deus tem dois tipos de atributos. Ele tem atributos incomunicáveis. Por exemplo, um atributo incomunicável, que só Deus tem, que Ele não comunica para ninguém. E que se um dia você receber esse atributo, você se torna Deus. Um deles, por exemplo, é onipresença. Onipresença é o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um atributo de Deus incomunicável. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, viver a tua vida em santidade, morrer aqui e ir para o céu. Vamos dizer aqui, só para efeitos, né? Eu vou pegar alguém aqui, só para efeito, a Vera. A Vera, mulher de Deus, viveu uma vida santa como Maria,
uma vida dedicada, como Ana, viveu aquela vida de mulher de Deus, foi reconhecida aqui na terra e é conhecida no céu. E aí a Vera morre. E aí, então, a Vera vai para o céu. E aí você pensa assim, eu estou precisando de uma ajudazinha da Vera. A Vera está lá com Deus. Quem sabe a Vera pode falar com Deus por mim, porque ela está lá com Deus. E aí você fala com ela. E vamos dizer que a Vera tinha duas amigas, você e mais alguém que está no Brasil. E vocês decidem falar ao mesmo tempo. Há um problema sério. A Vera não pode estar no Brasil e pode estar aqui ao mesmo tempo. Ela não é onipresente. Ok? Esse é o problema pelo qual, por exemplo, nós não oramos para os santos. Por exemplo, Maria, eu creio que ela foi uma tremenda mulher de Deus, um exemplo para a minha vida e para a vida de qualquer pessoa nessa terra. Mas sabe o que acontece, por exemplo, às 6 horas no Brasil? É chamado Hora do Ângelus. Às 6 horas no Brasil, o Brasil inteiro, do norte a sul, está fazendo oração para Maria. Agora veja bem, ela não é onipresente, porque onipresença é um atributo de Deus não comunicável. Porque se isso for comunicado, ela se torna Deus. Então o que acontece? O país inteiro orando. Vamos dizer, ela não vai fazer isso porque a Bíblia diz que não é atributo dela fazer isso, mas vamos dizer que ela decida ouvir alguém. Quantos ela podia ouvir? Ela não pode ouvir todos ao mesmo tempo. E o resto todo que ficou falando para o ar. É por isso que a gente não faz oração. Para nada que não seja Deus. A gente ora para Jesus porque Ele é Deus. A gente ora para o Pai porque Ele é Deus. A gente ora para o Espírito Santo porque Ele é Deus. Então existem atributos incomunicáveis. Mas Deus tem atributos comunicáveis. Santidade é um deles. Amor é um outro atributo de Deus comunicável. A Bíblia diz que a gente tem que amar. Aliás, a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é um atributo comunicável. Então, há muitos atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunica para você, para mim, porque somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, porém não somos deuses. Essa é a coisa que nós temos que entender com precisão. Santidade é um desses atributos de Deus comunicáveis. E é um atributo tão importante como os outros também o são, que ele é proclamado sem cessar. Veja aí no texto em Isaías, abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 6, vai ser o nosso texto básico para a nossa meditação nessa manhã. Está todo mundo aí em Isaías 6? De 1 a 7, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E diz aí, e acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Versículo 3, e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4, ao som das suas vozes e aos batentes das portas, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5, então gritei: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E agora o último versículo: e logo um dos serafins, que era aqueles que estavam voando, voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E ele toca nos lábios. Veja o versículo 7. E ele tocou a minha boca e disse: veja isso. Veja, isso tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Agora vai para o livro do Apocalipse, que está aí na sua anotação, capítulo 4. Apocalipse 4. Vamos ler do versículo. Aí está descrevendo: o apóstolo João foi arrebatado em espírito e foi no céu. E lá no céu estava havendo um culto. E
ele então está descrevendo esse culto no céu. Está descrevendo o que tinha lá, quem estava lá, como é que era o lugar, ok? E nos interessa aí do 6 em diante. Adiante, versículo 6. Tá? Apocalipse 4, 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. Isso significa santidade. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos tanto na frente como atrás. Próximo. E o primeiro se parecia com um leão, o outro com um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia com uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, possivelmente eram os querubins e os serafins se apresentando de outra maneira. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor, por baixo das asas, e de dia e de noite repetem sem cessar. Vamos lá? Próximo. Pulou 1. Repetem sem cessar. Versículo 8. Não pulou. Vai para o 9. Repetem sem cessar. E todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono. Faltou um versículo aí, hein? E eles repetem sem cessar, de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, aquele que era, que há e que há de vir. Agora, amados, presta atenção nisso. A Bíblia diz sem cessar. E a Bíblia diz dia e noite. Lá no céu, o que é que eles ficam proclamando dia e noite na presença de Deus no céu? Santo, Santo, Santo. Alguém disse que eles falam Santo, 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 porque possivelmente eles estão falando Santo para o Pai, Santo para o Filho e Santo para o Espírito. Então eles dizem Santo, Santo, Santo. E é isso que o céu faz dia e noite. Esse é o culto que dura a eternidade. Agora, irmãos, nós aqui na terra, ainda na carne, humanos, Deus não terminou conosco, podemos pensar assim: mas esse céu vai ser terrível. Muito chato, porque a única coisa que fala é santo, santo, santo. Mas, amados, não vai ser boring. Porque, sabe por quê? Porque a santidade de Deus é uma coisa interminável. A santidade de Deus é do tamanho de Deus. E nós vamos passar uma eternidade inteira conhecendo o nosso Deus e apreciando a santidade dele. Toda e qualquer outra coisa é fruto de uma mente carnal. Mente carnal que não está pensando pelo Espírito. Mas lá no céu, ele é proclamado como santo, 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 sem parar. Então a visão da santidade de Deus, no Apocalipse, diz que em espírito o João foi arrebatado lá no céu. E ele viu a santidade de Deus. No Isaías, que nós estamos vendo, volta para o Isaías capítulo 6. Nós vamos ficar aí. Vamos seguir o Isaías 6. Ele diz assim no versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi, diga comigo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Deixa eu dizer para isso para você. Ele estava sempre lá. Deus estava sempre lá. Mas essa foi a primeira vez que Isaías ouviu. Ele estava sempre lá. Isso ele viu porque foi dado para ele uma revelação. Amados, a santidade de Deus é nos dada por revelação. Sabe, isso precisa vir por revelação. Se não vir por revelação, a ficha não cai. Nós não vamos ter uma ideia clara do que é. Mas Deus quer revelar a sua santidade para você. Sabia que como Isaías viu a santidade de Deus, você pode ver? Sabia que como o apóstolo João viu, você pode ver? Como Ezequiel, como os profetas viram, você pode ver? Como Daniel via a santidade de Deus. Sabe o que acontecia com Daniel? Cada vez que Deus se mostrava em santidade com ele, ele caía como morto aos pés. É o que relata a Bíblia. A santidade do Senhor é um atributo comunicável que nós devemos ter em mente, que Deus quer revelar para nós.
no tempo, no espaço, na história, que diz no ano da morte do rei Uzias, era um rei de Israel. Ele viu o Senhor. Deixa eu perguntar para você. Você já viu o Senhor? Sabia que o Senhor quer se mostrar para você? Deixa eu dizer mais para você. Tem um texto em que, certo dia, certo tempo, Israel estava em guerra. E aí o que acontecia? Deus vinha e falava para o profeta Samuel: olha, diz para o povo de Israel que não vá por ali, que o inimigo está amoitado lá. Aí o povo de Israel ia para outro lugar. Aí o rei dos inimigos disse assim: que negócio é esse? Tem um traidor no nosso meio. Aí alguém lá da nação dele disse: não é que tem um traidor, tem um cara aí chamado Samuel, que ele sabe tudo. Deus mostra para ele. Eliseu, aliás. Deus mostra, tem um profeta aí chamado Eliseu, Deus mostra para ele, mostra todas as coisas. E aí sabe o que acontece? Ele diz: então vamos fazer o seguinte, vamos resolver a paradinha. A gente vai lá e agarra o Eliseu, acaba com essa festa. Vamos agarrar ele. Aí o exército foi à noite, na manhã seguinte, a Bíblia diz que um discípulo do Eliseu, chamado Geazi, abriu a porta, talvez ia buscar água, alguma coisa assim, não tinha água encanada naquela época. Quando ele abriu a porta, ele vê aquele exército, carros, carruagens, que tinha vindo buscar Eliseu. E ele deve ter fechado a porta rápido e voltou correndo e falou: Senhor, estamos perdidos. Aí tem um exército enorme nos cercando. Aí o Eliseu simplesmente diz para ele: escuta, maior é o que estão conosco do que está com eles. Não está escrito isso aqui? Maior é o que está com você do que está com eles. Mas o moço não estava vendo. E Eliseu também não estava vendo no natural. Mas ele sabia que nas regiões espirituais, eu não estou vendo no natural, mas eu sei que Deus está aqui agora. Os anjos de Deus estão aqui. Nesse lugar, a presença de Deus está aqui. Então aí, o Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, tira a venda dos olhos, tira a venda espiritual desse moço. E ele olhou e ele viu por cima do exército de Israel os anjos de Deus, com carruagens de fogo, um negócio tremendo. E sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e feriram cada soldado do inimigo de cegueira. E aí, o profeta de Deus foi lá, disse: dá a mão um para o outro aí. Levou eles para dentro da cidade, pôs a mesa, deu-lhes de comer, orou e eles foram curados. Gente, do seu lado tem anjos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. Sabe, eu sei que inclusive na nossa incredulidade, Deus livra a gente, para a gente poder um dia se achegar até Ele. Deus preserva a gente para Ele mesmo. Eu sei, eu teve um ano, a Anice está aí sentada, que ela pode contar para vocês. Teve um ano que eu tive dezenas de acidentes, no mesmo ano, acidentes que eram para ser mortais. Havia um projeto de morte de Satanás para a minha vida. Ele queria evitar o meu futuro. Ele queria evitar quem eu sou hoje, quem eu vou ser amanhã ainda, porque Deus não completou comigo. Ele sabia o tamanho do estrago que ia existir por causa da minha vida. E ele queria me matar. Foi assim que Herodes tentou matar Jesus quando era criança. Morreu aquela criançada abaixo de 2 anos, lembra? Para não deixar crescer, para evitar o futuro. Mas sabe o que acontece? Existem anjos que estão te protegendo. Existe toda uma realidade espiritual que está te envolvendo. Agora presta atenção nisso. Essa realidade espiritual é santa, porque ela é do céu. Porque ela é do céu. Então nós temos que ter essa visão de Deus, essa revelação da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque essa revelação da santidade de Deus traz algumas coisas. Veja só, é programado no céu, dizia lá que os anjos cantavam santo, 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 os serafins voavam. Veja só, serafins nunca pecaram. Agora leia o texto, versículo 2 aí. Veja o versículo 2. Serafins estavam por cima dele,
cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os pés. Por que eles cobriam o rosto e cobriam os pés? Por causa da santidade de Deus. E veja bem, que eles nunca tinham pecado igual eu e você. Eles não nasceram em pecado, não foram formados em pecado. E eles cobriam o rosto e cobriam os pés na presença de Deus. Então a santidade de Deus é um negócio seríssimo. E quando nós temos uma visão da santidade de Deus, vem sobre a nossa vida aquilo que muitas vezes é exatamente o que está faltando para nós. Sabe o que falta para mim e para você? Temor. A gente não teme a Deus, porque a gente não tem a visão do quanto Ele é santo. Sabe, às vezes a gente brinca com a nossa própria vida, a gente faz coisas com a nossa própria vida, a gente pensa, a gente se comporta de determinadas maneiras, porque a gente não viu a santidade de Deus. Nós precisamos orar para Deus revelar para nós a sua santidade, porque uma das coisas que a visão da santidade de Deus traz é temor para a nossa vida. E sabe, a falta de temor é que faz com que a gente continue vivendo na carne. É a falta de temor. Veja a letra C aí. A santidade de Deus deve ser proclamada na terra. Veja Êxodo capítulo 15. Capítulo 15 de Êxodo. A santidade de Deus não é só para ser proclamada no céu, não. É para ser proclamada também na terra. Êxodo 15, versículo 11 e 13. Diz aí no nosso texto: com a tua beneficência guiastes o teu povo que salvastes, e com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Uau! Deus quer levar você na habitação da santidade dele. Deus quer conduzir você na habitação da santidade dele. É por isso que ele diz: seja santo como eu sou santo, porque ele quer conduzir você aqui na terra. E tem muita gente que diz assim: não, pastor, mas está tudo ok, está tudo bem, porque a gente vai indo para o céu e lá a gente vai ser santo. Amados, o projeto de Deus é para você ser santo aqui na terra, para que a santidade de Deus possa ser vista e possa ser estabelecida aqui na terra. Vocês estão entendendo isso? Letra D. A santidade de Deus abala até os alicerces do templo. Sabe aonde o que é que o Isaías estava vendo? Estava vendo como que uma janela aberta no céu. Estava vendo o céu. Assim como João, que foi tomado em espírito e estava lá no céu ouvindo santo, santo, santo. Assim também estava o Isaías. Foi uma abertura do céu que ele teve. Veja o que acontece. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amados, até o que é inanimado, o limiar, pedras, coisa, parede, seja lá do que for o limiar do templo de Deus, é inanimado. A Bíblia diz: se moveu, e a casa encheu de fumaça. Isso é símbolo da santidade de Deus. Foi tomada pela santidade de Deus. Amém? Coisa tremenda. A proclamação da santidade de Deus abala até os alicerces do templo. Nós temos que proclamar essa santidade e viver essa santidade. A proclamação da santidade de Deus nos leva à submissão. Veja o que diz o texto do Apocalipse que nós lemos, capítulo 4. Eu vou ler para vocês aí o versículo 10, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó: e os 24 anciãos, que são símbolo dos 12 apóstolos das 12 tribos de Israel, 24, e os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, e o adorarão, ao que vive pelos séculos dos séculos. E agora presta atenção: e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor nosso. Deposita as suas coroas. Amados, eu e você temos uma coroa. Pastor, eu tenho uma coroa? Tem. Sabe o que a Bíblia chama você? De rei, de rainha.
A Bíblia diz que Deus nos constituiu uma nação de reis e sacerdotes. Então existe uma coroa de governo sobre a tua vida, para você governar sobre essa terra. Você não vai ser mandado governar sem te dar autoridade. Existe uma coroa de autoridade. E quando a santidade de Deus é estabelecida, sabe o que acontece? As coroas são tiradas e colocadas aos pés dele. A submissão. Quando a santidade é proclamada, a submissão. Amém? A submissão. Quando a santidade de Deus é proclamada. Vamos para frente. A santidade de Deus é um atributo que produz convicção, tanto no céu como na terra. O Apocalipse capítulo 4, versículo 8, nos diz que lá no céu havia louvor incessante. Incessante, olha aí, cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, de dia e de noite repetiam sem cessar. Eles diziam, santo, santo, santo. É o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Então, produz convicção no céu. O pessoal do céu, amados, tem uma convicção que não precisa ninguém falar para eles da santidade de Deus. Eles são os cantores da santidade de Deus. Sabe qual é o seu destino eterno? Quando você passar dessa aqui para outra, você vai fazer parte desse grupo de adoradores. Esse é o seu destino eterno. E a sua adoração vai ser essa: santo, santo, santo. Você vai ser um cantor da santidade de Deus, um adorador. Esse é o nosso destino. Por isso que santidade, não existe avivamento sem santidade, e também não existe santidade sem que haja um avivamento. Então, amados, se você e eu aqui decidimos que nós vamos viver uma vida de santidade, se você e eu chegarmos aqui a uma conclusão, Deus disse, sede santos, porque eu sou santo, e você levantar a mão e dizer, sim, Senhor, é isso que eu quero. De agora em diante, eu vou me submeter, Senhor, ao que o Senhor está dizendo. Eu vou te ouvir falar, Senhor. Eu vou ter uma vida de adorador, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, que são coisas que promovem a santidade de Deus na nossa vida. Eu vou ter uma vida de obediência, eu vou ter uma vida de submissão. São coisas que promovem a santidade de Deus nas nossas vidas. Sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer um avivamento na tua vida. Vai acontecer um avivamento na tua vida. Eu quero dizer para vocês qual é a minha expectativa nessa igreja. A minha expectativa é que nós vamos ter um avivamento. Esse é o ano do avivamento. Agora, como é que eu espero que aconteça? Primeiro, na vida dos pastores. Se os pastores não entrarem no avivamento, não vai entrar mais ninguém. Ok? Segundo lugar, cada área da igreja precisa entrar no avivamento. A área que gasta mais tempo ministrando para a igreja, depois da palavra, depois do pastor, é a adoração. A adoração, os adoradores dessa igreja não têm outra opção. A única opção que tem é entrar no avivamento. Porque se você não entrar no avivamento, está colocando para baixo o plano de Deus, que é a gente ter um avivamento. E sabe, amados, nós dissemos nos dias atrás aí que pregamos sobre o avivamento, que o avivamento tem um preço. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Deus fala para a gente as coisas, e daí há um preço a pagar. Domingo passado, amados, escutem isso. Domingo passado, Deus falou comigo que eu ia pregar esse domingo. Ele falou, domingo que vem, avivamento e santidade. Eu disse, yes, avivamento e santidade. Aí chegou na segunda, e chegou na terça, e eu orando, e lendo a palavra, e buscando, e nada. Eu falei, Senhor, não posso falar qualquer coisa que não venha por revelação. Porque a santidade de Deus só por revelação. E aí eu fui orando, e fui buscando. Há um preço a ser pago. Eu tinha várias coisas que eu tinha decidido a fazer. No começo dessa semana, parei tudo. Há um preço. Tinha várias coisas que eu queria ter feito. Não fiz. E aí eu fui orar.
e fui orar. E de repente, Deus começou a falar comigo. E aí, quando Deus começou a falar, veio rápido. Não demora nem uma hora. A coisa está pronta. Mas há um preço a ser pago. A santidade é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Não é uma coisa que vai acontecer casualmente na tua vida. Não é uma coisa que vai acontecer assim, sem a tua participação. Sem você ouvir a voz de Deus e dizer: sim, Senhor, o Senhor quer que eu seja santo, eu quero ser santo, mas eu não posso por mim mesmo. Aí possivelmente você vai ouvir: vai orar. Possivelmente Deus vai te dizer: vai orar. Possivelmente Deus vai te dizer: vai ler a Bíblia. Eu disse isso para o Senhor na segunda-feira. Eu disse: Senhor, o Senhor me mandou pregar sobre santidade. Eu não posso por mim mesmo. E o Senhor disse: vai ler a Bíblia. Você não tem ideia o que eu li a Bíblia nessa semana. Eu fui lá nas pesquisas, né? Eu tenho uma Bíblia no computador com pesquisa, pesquisei tudo sobre santidade, e eu falei: Senhor, mas eu queria um texto, quero pregar mais textual sobre santidade, para não ficar pulando muito. Às vezes não dá, mas eu gosto mais de textual, porque aí você pode pegar o texto e rever, porque eu tenho um compromisso de pregar o que Deus quer, mas de um jeito que você possa entender e rever. E aí, de repente, sabe, Deus, pá, foi como se clareou. E aí Deus começou a falar para mim. Pouco tempo, estava pronto. Então, veja só, a santidade é um atributo de Deus que produz convicção no céu e na terra. Um louvor incessante no céu. Glória, honra, ação de graça no céu, diz o Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Sabe o que eles cantam lá? Digno, poder, todas as coisas tu criaste, Apocalipse 4:1. Eles começam a reconhecer quem é Deus. A santidade de Deus precisa ser reconhecida, porque quando você reconhecer a santidade de Deus, você está reconhecendo quem Deus é. Quem Deus é. Então eles começam a reconhecer, e eles dizem: Senhor, digno, poder, todas as coisas o Senhor criou, glória, honra, ação de graças. E estavam lá, aquele louvor rolando no céu. Deus levou em espírito o apóstolo São João lá, e ele estava lá no meio daquilo, e o negócio rolando. E o que acontecia lá? Acontecia isso que está escrito aí: louvor incessante, glória, honra, ações de graças, digno, poder, todas as coisas tu criastes. Produz convicção no céu e na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que você veio por acaso nessa terra? Às vezes a gente questiona: por que é que eu estou aqui? Quem sou eu? Não descobriu ainda a sua identidade, não descobriu o propósito de Deus para você. Nós não estamos aqui de qualquer maneira. Agora, amados, se eu não vim para essa terra por casualidade, se eu não estou aqui sem propósito, se o Deus que me criou, um Deus de propósito, deu um propósito para a minha vida, eu tenho que imediatamente fazer a pergunta lógica, amados. Qual que é a pergunta lógica? Que o Senhor tem para mim? Quem sou eu? Eu tenho que viver minha identidade, eu tenho que viver quem eu sou. O que é que o Senhor tem para mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? Como é que eu chego lá? Quais as minhas ações que eu tenho que fazer para chegar lá? Entenderam? Entenderam? Nós cremos que Deus nos criou com um propósito, mas quantos de nós já perguntaram: ok, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Não. Às vezes a gente pensa que nós estamos aqui, fazemos uma coisinha aqui para Deus, uma coisinha lá para Deus, para agradar a Deus, mas esquecemos que Ele é Senhor. Senhor quer dizer aquele que tem um servo. Servo quer dizer aquela pessoa que não tem direito a nada. Amados, um servo não tem direito a nada. Um servo, quando chega o dia de amanhã, logo de manhã cedo, um servo, no sentido da palavra, no sentido que a Bíblia diz o que você e eu somos, é alguém que não tem o direito de levantar e dizer: hoje eu vou fazer isso, porque é isso que o Senhor quer que você faça.
Tem um Senhor. Um servo não tem vontade. Um servo não tem decisão. A decisão do servo é a decisão do seu Senhor. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. O trabalho do servo é o trabalho do seu Senhor. Aí você vai dizer, mas pastor, pera aí um negócio. Ô pastor, que negócio é esse? Mas então aí, como é que fica? Aí eu não... Ué, é isso que é ser cristão. O resto é viver na carne. E é por falta exatamente disso que nós não entramos no melhor de Deus. Porque agora, fala para mim, quem pode ter o melhor para a tua vida, senão Deus que te criou? E enquanto eu estou no meu, eu estou no pior. Mas quando eu entrar no de Deus, eu entro no melhor. Entenderam? E o melhor de Deus é como aquela música, ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem planos. Deus quer falar conosco. Deus quer nos levar à santidade. A gente tem uma visão da santidade. O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe, existe uma autoridade. Nós precisamos começar a andar no Espírito. Porque é só andar no Espírito para você ver a santidade de Deus, para você ser usado por Deus, para você... Sabe? É o único jeito. Não é a sua mente. Não é a sua decisão. Sabe? É você estar com Deus de tal forma que você seja dirigido, como servo, dirigido por Deus. Não fazer coisa por você mesmo. Porque você sabe que tem que ser feito. Porque existe muito mais do que eu saber que tem que ser feito. Existe o tempo, a hora, como. Olha, domingo passado, a gente estava chamando para orar por um amigo do Maurício, por aquele problema do câncer, que o amigo do Maurício está. E aí, claro, no meu coração, com um fogo, dentro de mim, chama a Márcia e declara que ela está curada. Esse negócio aí da vida dela não é para ela. É diferente. Eu orei pela Márcia nas quarta-feira passada, nos outros dias, mas quando a coisa vem do Espírito, é um outro negócio. E é isso que deveria ser a nossa vida. Pastor, por que o senhor não vive assim? Eu não cheguei lá. É isso que eu quero. Eu não quero dizer que vem aqui que eu quero orar por você. Eu não quero dizer isso. Eu quero estar aqui e dizer, Senhor, por quem aqui que o Senhor quer que eu ore? Porque às vezes eu posso estar orando por coisa que Deus não quer que eu ore, por pessoas que Deus não quer que eu ore. E eu lá sei. É por isso que é dependência de Deus. É por isso que as coisas têm que ser assim. E isso se chama viver na santidade. Viver na santidade nada mais é do que isso. Nada mais é do que isso. Isso é o viver na santidade. Não é fácil. Custa tudo o que temos. A nossa vida tem que morrer. Tem que morrer. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos para frente. Veja aí no nosso item 2. A santidade também produz na terra reconhecimento de algumas coisas. Primeiro, Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. E diz o versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, toda a terra está cheia da sua glória. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você sai aí para fora, você está olhando a terra, você vê a glória de Deus? Mas não está dizendo a Bíblia que a terra está cheia da glória de Deus? Então, deixa eu só dizer, o problema é com os meus olhos. Não é que a terra não está cheia. A terra está cheia, o problema é que eu não consigo ver. Eu não estou vendo. Esse é o problema. Entendeu? Então, o problema do Isaías é que o Senhor estava lá o tempo todo, mas ele não estava vendo. As abas das suas vestes enchiam o tempo todo. Havia fumaça naquela casa o tempo todo, mas nunca viu fumaça. Ele nunca viu. Entendeu? Nunca viu. Interessante. É mais ou menos
como o Jacó. Lembra que o Jacó ia fugindo? E daí o Jacó fugindo do seu irmão, porque queria matá-lo, e aí ele chega num lugar, põe a cabeça sobre uma pedra, tem um sonho, vê uma escada que vai do céu até na terra, e do lado da escada, aqui embaixo, estava o Senhor, e os anjos subiam e desciam, e ele acorda apavorado, e diz: o Senhor estava nesse lugar, eu dormi aqui, e eu não sabia. E ele diz, chama aquele lugar de Betel, que quer dizer porta do céu, casa de Deus, porta do céu. Então essa estava lá o tempo todo, aquela escada estava lá o tempo todo, porque Deus é onipresente. Os anjos sobem e descem o tempo todo. Jesus está aqui no pé da escada, sabe por quê? Porque a diferença do cristianismo para todas as outras religiões é essa. É que para ir para o céu, imagine que você fosse uma escada, e todas as outras religiões que não são o cristianismo, é mais ou menos assim, você vai subindo, 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 para ver se encontra Deus lá em cima, no último degrau. No cristianismo não, no último degrau, Deus desceu a escada em Jesus, para te encontrar aqui no primeiro. Por isso que ele estava lá no pé da escada. A santidade de Deus vem a você. Entendeu? Venha a você, a santidade de Deus venha a você. Então ele vê a soberania, a sublimidade, a grandeza de Deus. Você já viu a grandeza de Deus, irmão? Você já ficou extasiado com a grandeza de Deus? Eu nunca esqueço da minha vida. Eu falecido sogro, quando ele estava vivo, a gente ia para a praia, e a gente chegava perto de Curitiba, na serra, bem no alto da serra. Você olhava assim, do lado direito, tinha assim um lugar imenso, assim, uma planície. E ele, todas as vezes que chegava lá, ele me fazia uma pergunta. Ele falava: quem que chegou assim, num lugar e olhou a terra toda e disse para o outro: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão e Ló. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que em todas as coisas nós podemos ver as coisas de Deus. Quando você olha numa planície, quando vê o sol, você pode ver a glória de Deus. O problema é que a gente está desfocado, está desligado. É como se esse negocinho aqui, ó, do meu microfone, eu faço assim, e aí acabou o poder do microfone. E aí eu viro o switch, e aí eu estou falando no microfone de novo. A gente é como se tivesse um switch, a gente vive a maior parte do tempo da nossa vida desligado. Não há energia. Sabe por que para de falar quando eu toco aqui o botão para o lado de lá? Porque corta a corrente, corta a ligação. Fica desligado. O problema da nossa vida como cristão é que nós vivemos desligados. Muito tempo da glória de Deus. Nós não estamos ligados, conectados. Falta energia, falta corrente. A sublimidade, a grandeza de Deus, a santidade de Deus cobre os pés, cobre o rosto. E sabe quem era esse? Os serafins. Os serafins. Santos. Criaturas que nunca pecaram. E na presença de Deus tem que cobrir o rosto. Vocês imaginam? Agora sabe o que a Bíblia diz? Que lá no Velho Testamento era por símbolos, a gente tinha que ir por meio de um... E tinha véus. Aqueles véus eram de 4 cores. Significavam a pessoa de Jesus. E você tinha que entrar pelo véu. E a Bíblia diz que hoje, quando Jesus já veio, já morreu, o véu do templo foi rasgado. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. E nós temos livre acesso. Agora, irmãos, fala comigo. Nós temos livre acesso. Mas por que nós não entramos? Porque a gente desliga o switch. A gente corta o relacionamento. Por isso que a Bíblia diz: sempre santo. Não corta, deixa ligado. Então, ele vê a santidade de Deus. E vem sobre ele um temor. Veja o versículo 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele está lá, e de repente aquele negócio ali, ó, começa a se mover. Começa a se mover. Ele diz: Jesus, a santidade de Deus está movendo. A casa enche de fumaça. Então vem sobre ele
um temor que ele nunca tinha. Sabe, Isaías era uma pessoa de Deus, ele não se tornou aqui homem de Deus. Não, ele já era. Mas aqui ele teve uma experiência com a santidade de Deus, que mudou a vida dele. Uma experiência, a coisa que muda a nossa vida é quando nós temos uma experiência com a santidade de Deus. Isso muda a nossa vida. E veja só o que acontece. Veio o temor no versículo 4. E veja no versículo 5 o que acontece. Então ele disse: ai de mim! Amados, sabe por que nós achamos que nós somos um pouco bons? Porque a gente não viu Deus. Porque quando a gente vê Deus, a gente vai dizer igual a Isaías: ai de mim! Sabe por que nós achamos que nós temos opção? Sabe de uma coisa? Hoje eu tenho muita coisa para fazer, Deus sabe de todas as coisas, eu vou me concentrar fazendo essas coisas, amanhã eu oro, hoje eu não vou orar. Falta uma visão da santidade de Deus, falta temor. Amanhã eu adoro, amanhã eu leio a Bíblia. Não viu a Deus, porque quando vê a Deus, o negócio é assim: ai de mim, estou perdido, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E sabe o que deixou eu ver quem eu sou? E os meus olhos viram o Rei. Sabe o que ele viu? Jesus, o Senhor dos Exércitos. Meus olhos viram. Gente, eu quero desafiar você para ver Jesus. Pastor, que desafio doido é esse, pastor? Como é que eu vou ver Jesus? Gente, para pensar. Por que ele se fez Emanuel? Por que ele veio aqui nessa terra? Por que ele assumiu um corpo humano? Gente, para que você possa vê-lo. Para que você possa ter relacionamento com ele. É para isso. Ele se tornou acessível a você. Ele se fez um como você, para você vê-lo. Eu quero desafiar você para ver o Senhor. Para ver o Senhor. E toda a visão do Senhor. Lembra o Paulo quando viu o Senhor? Ele ia lá na dele, né? Na carne, religioso, sabia tudo do Velho Testamento, era mestre, ensinado aos pés do melhor mestre da época dele. Ele ia lá para perseguir os cristãos. De repente uma luz brilhou e ele, cai por terra. E aí uma voz diz: por que me persegue? Ele fala: eu estou perseguindo luz. Ele falou: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Amados, a gente quando ouve essa história do Saulo, que daí virou Paulo, quando a gente ouve a história do Saulo, a gente diz: mas que louco era esse Saulo? O Saulo era louco? E que tal a gente? Por quê? Perseguir Jesus não é só você sair tentando matar outros cristãos como Paulo faz. Sabe como é que a gente persegue Jesus? Quando a gente nega o plano dele para a nossa vida. Quando aquilo que ele quer para a nossa vida a gente não permite acontecer, porque ele tem um plano, ele tem prioridades, e eu tenho um plano, e eu tenho prioridades. Sabe quando é que a gente persegue Jesus? Quando a gente troca as prioridades dele pelas nossas. Agora eu quero que você pense em você. Quantas vezes você já perseguiu Jesus? Ou talvez está perseguindo? É assim que a gente percebe. E o que falta para mim e para você é ver Deus, a santidade dele. É isso que falta. E olha, eu quero dizer para você, ele quer se mostrar para você e para mim. É a vontade dele, é isso que ele quer, é o que mais quer. É o que mais ele quer. Porque é quando isso acontecer que vai haver uma mudança irreversível na minha vida, que nunca mais vai voltar para trás. Sabe o que Deus quer que eu faça? Deus não quer que eu mude meu comportamento. Tá bom, Senhor? Agora eu vou fazer isso. Não, amados. Deus quer que a mudança aconteça lá dentro, de maneira irreversível. Sabe como é que essa mudança acontece? Quando a gente vê o Senhor. A gente nunca mais vai ser o mesmo. Porque tem uma visão clara de quem eu sou a partir de quem Deus é. É a única maneira. Agora, sabe por quê? Olha, tem muita gente que, quando vai entrar nas coisas espirituais, sabe como é que as pessoas fazem?
Eles estão lá, não querem nada com as coisas de Deus, e aí estão convencidos que deveriam se arrepender, de ir a Deus, mas sabe como é que eles reagem, fazem isso? Acham alguém da igreja que está numa vida meio tortinha para falar. E ele diz assim, aquela pessoa lá da igreja, olha só aquela pessoa lá da igreja, compara a si mesmo com os outros. Deixa eu dizer, meu irmão, os outros não são a tua medida. A tua medida é Deus. Amém. É Jesus. O teu padrão é Jesus. É com Ele que você tem que se comparar. Se você se comparar com Ele e se achar 100%, não venha nessa igreja. Porque a gente vai contaminar você. Não venha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o grande problema é isso. A gente se compara com outros. E às vezes ainda acha o pior para se comparar. Mas o meu padrão é pior, para poder acalmar a nossa consciência, fazer um desencargo de consciência. Você entendeu? Isso é como funcionam as coisas do mundo natural. É assim que funciona. Então aí ele vê o Senhor Jesus, e ele vê o pecado dele, e vamos terminar. A santidade de Deus é um atributo que produz avivamento, versículo 1 até 8. Um avivamento começa com a visão de Deus, versículo 1. Olha, gente, não levante a mão, não faça nada porque eu estou falando alguma coisa. Mas eu quero fazer uma pergunta. É uma pergunta. Eu não quero fazer um convite, eu quero fazer uma pergunta. Fazendo uma pergunta, a decisão é minha, é sua. Quantos de vocês aqui querem viver um avivamento? Quantos de vocês querem? Eu quero, estou envolvido, estou comprometido, que me aconteça qualquer outra coisa que não seja um avivamento venha na minha vida. Eu quero. Quantos de vocês querem? Não precisa levantar a mão, não se sinta mal se não levantar, porque Deus está vendo o teu coração. Vamos ser honestos, para de mentir. Eu quero. Quem quer? Levanta a mão, quero ver o meu povo. Ele vai pagar esse preço espírito. Então veja bem, o que acontece é o seguinte: o avivamento começa com a visão de Deus. Nós temos que começar vendo o Senhor, porque o avivamento começa aí, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Segunda coisa, o avivamento mostra como a santidade de Deus funciona no céu. Gente, o céu não tem pecado. Não disse lá o texto do Apocalipse que é como um mar de cristal? Não tem pecado. E sabe o que as pessoas faziam? Lá tiravam coroas lá no céu, aos pés dele. Você não tem nem ideia da santidade. Então, veja, o padrão no céu como é. Olha como é o padrão do céu. Então o avivamento mostra para nós como funciona no céu a santidade de Deus. E você acha que tem dois padrões? Um lá para o céu, outro aqui para a terra? Claro que não. Deus nunca tem dois padrões diferentes. Letra C, o avivamento nos mostra como nós somos diante de Deus. Amado, você quer saber quem você realmente é? Pare de se comparar com os outros, principalmente com os piores do que você. Se compare com Deus, você vai ver quem você é. Porque você foi chamado para andar com Ele. 100% com Ele. Você foi chamado para andar com Jesus. Ele é o seu irmão mais velho. Sabe o que Jesus quer? Sabe qual é a vontade de Jesus? Está escrito na Bíblia. Lá no último dia, a Bíblia diz que Ele vai aparecer no céu com um monte de gente. E Ele vai olhar para o Pai e diz assim: Pai, está escrito em Hebreus isso. Ele vai olhar para o Pai e vai dizer assim: Pai, olha esses aqui, ó. Esses são os meus irmãos, os filhos da grande família para a qual o Senhor me mandou aqui para construir na terra. Sabe por que Jesus veio aqui fazer? Uma grande família de muitos filhos iguais a Ele. E você é um dos filhos, das filhas iguais a Ele. Então você precisa andar em avivamento. Então, um atributo, a santidade é um atributo que produz avivamento. Letra D. O avivamento nos leva a uma experiência pessoal com Deus. Amados, o nosso cristianismo tem que sair da nossa cabeça. Ele tem que ir para a área experimental. Para a área experimental. Nós temos que experimentar. Nós temos que experimentar. E isso, a experiência, é uma coisa que parte da nossa decisão. O Espírito está trabalhando em nós. Mas nós temos que experimentar. Nós temos que experimentar. Então tem que ser experimental.
Sabe? Essa experiência pessoal com Deus. A primeira experiência que tem que ter é com o altar de Deus. Sabe? O altar é onde era o sacrifício feito. É onde o holocausto era feito. É onde Jesus morreu para pagar o preço por mim e por você. A Bíblia diz que já não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo. Amado, olha aqui todo mundo para mim. Sabe quem é você? Sabe quem é você no reino do Espírito? Alguém para o qual não tem mais acusação. Sabe quem é você? Você é alguém que pode se levantar e o diabo não vai poder acusar você. Porque quando ele tentar acusar você, Jesus vai se levantar e vai pegar tudo da sua vida. Porque a Bíblia diz que tem um livro que está tudo escrito. Desde o dia que você nasceu, na barriga da mãe ainda, já começou a escrever. E aí o diabo se levanta para acusar. E aí Jesus está sentado à direita do Pai. Ele pega o livro e diz, como é que é mesmo aí? O advogado da acusação, como é que é? E aí ele vai ler tudo e diz, não, peraí, tem mais. A lista é grande. Esse aqui, a lista é grande. E aí ele vai dizer o seguinte, agora sabe o que aconteceu com isso? Passou um X com o meu sangue. Foi cancelado porque o preço foi pago. Já não há mais acusação. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido debaixo de acusação, se você tem vivido debaixo de pressão, se você tem vivido debaixo de religiosidade, eu tremo quando eu estou pregando aqui em cima. Eu tremo de medo que alguém entenda que o que eu estou dizendo aqui pode ser feito pela carne, pelo teu corpo poder. Porque não pode. Amém? Vamos terminar. A criançada chegou aí, está animada. Então, o altar de Deus começa com uma brasa viva. Irmão, olha aqui para mim. Deixa eu dizer para vocês, sabe quem que é a brasa viva? É o Espírito Santo. Ele quer tocar na tua boca. Ele já tocou na tua boca. Os teus pecados foram perdoados. E a tua iniquidade foi tirada. Como é que foi tirada? Foi tirada de sobre você e posto sobre Jesus, e ele subiu na cruz e pagou, já não há mais. Você está entendendo? Está entendendo por que na tua vida é possível um avivamento se você quiser? É possível. Agora olha só, uma experiência de que a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado. Uma experiência que vai terminar com esse versículo. Veja aqui, ó. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, leia comigo. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. Era uma pergunta. A quem enviarei? Diga. Quem há de ir por nós? Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Disse eu. Aquele que quiser dizer isso, fique em pé. Se você quer dizer isso no teu coração, fique em pé. Pode ler aí. Se você quiser, não precisa ficar em pé. Porque se não tiver um mover maior do que você mesmo, é carne. Senta. Não tem problema. Não vou pensar mal de você. Jesus é o teu Senhor e não eu. Vamos lá. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vamos ler junto todos. Eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe por que você está aqui? Porque você é um enviado. Sabe qual é um dos nomes de Jesus? É enviado. E agora ele vive em você. Como é que ele vai viver em você e você não ser enviado? Eis que Isaías chegou à conclusão. Vamos lá, alto de novo. E eu respondi. Vamos lá, de novo, outra vez. Eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluia. Dá um salve de palmas.